Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de vídeos sobre teologia sistemática, sobre doutrina cristã, sobre os ensinamentos ao longo da palavra de Deus. Nós já falamos em um vídeo anterior sobre a revelação de Deus, colocando ali como aspecto geral a revelação geral de Deus a todos os homens. Agora nós vamos falar sobre outra temática muito especial e muito importante, que é a revelação especial de Deus. A revelação especial de Deus. Então, como nós falamos, nós já examinamos a questão da revelação geral, como Deus revela a si mesmo a todas as pessoas de maneira geral, de maneira igual. Mas, se a revelação total de Deus pudesse ser chamada de o livro da revelação, então o primeiro volume trataria dessa revelação geral, enquanto o segundo, em contraste, trataria dessa revelação especial, que não é necessariamente dada a todas as pessoas. Como o próprio termo já diz, é uma revelação especial e específica para algumas pessoas. Quais são as maneiras de apresentar essa revelação especial? Primeira delas, as sortes. Embora hoje em dia nós não usemos o sistema de lançar sortes em determinadas ocasiões, isso sim serviu para revelar a vontade de Deus ao homem. Nós vemos isso em Provérbios 16:33, em Atos 1, de 21 a 26, quando os apóstolos quiseram escolher o 12º apóstolo que iria substituir Judas, que havia traído a Jesus. E ali foi escolhido Matias como sucessor de Judas, nesse número 12 apostólico, conforme nos ensina Atos 1, 21 a 26. Ou seja, ali foram lançados sortes. Ou seja, houve ali um sistema de lançar sortes e serviu ali de maneira específica, singular, a vontade de Deus aos homens foi revelada através desse lançar sortes. Outra maneira também revelada de lançar sortes no Antigo Testamento é o conhecido e famoso Urim e Tumim. O que era o Urim e o Tumim? Urim e o Tumim era a revelação especial de Deus ao seu povo Israel. Aquele peitoral usado pelo sumo sacerdote no Antigo Testamento era um pedaço quadrado de um belo tecido, dobrado ao meio e aberto em cima, como uma espécie de bolso. Ele era adornado com 12 pedras preciosas, nas quais estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. O Urim e o Tumim provavelmente eram duas pedras preciosas que ficavam no centro do peitoral do sacerdote. E era usada como lançamento de sortes para determinar a vontade de Deus. Nós vemos isso claramente em diversos trechos da palavra de Deus. Êxodo 28:30, em Números 27 a 21, em Deuteronômio 33, versículo 8, em 1 Samuel 28, versículo 6 e em Esdras 2:63, nós vemos esse lançar sortes através dessas duas pedrinhas que se chamavam Urim e Tumim. Era uma espécie de dado que Deus determinava e revelava a sua vontade ao seu povo. Outra maneira também de revelação especial de Deus aos homens são os sonhos, Ou seja, Deus usou sonhos para se comunicar muitas vezes durante, principalmente, o período do Antigo Testamento, e fará o mesmo por ocasião da segunda vinda de Cristo. Nós vemos isso em Gênesis 20, versículo 3 e versículo 6. Nós vemos isso em Gênesis 31, de 11 a 13. Aqui a questão dos sonhos, O sonho aqui também nós vemos no capítulo, nos versículos 24, 40 e 41 de Gênesis 31. Vemos também isso em Joel 2, 28, que Deus usa os sonhos para revelar a sua vontade, para se revelar de maneira especial aos homens. Os ímpios, bem como os cristãos, também tiveram sonhos dados por Deus, onde Deus também se revelou, mesmo eles não sendo crentes, sendo ímpios, conforme a Bíblia Sagrada ensina. Em Gênesis 20, versículo 3 e Gênesis 31, 24, nós vemos ímpios também recebendo de Deus sonhos, ou seja, sonhos dados por Deus. Mesmo sendo uma experiência comum, os sonhos eram usados por Deus dessa maneira especial para revelar a verdade dele para os homens. Outra maneira muito comum de Deus se revelar de maneira especial aos homens é através de visões, visões espirituais. Em uma visão espiritual, a ênfase parece ser
naquilo que é ouvido, enquanto em um sonho a ênfase parece ser naquilo que se vê. Ou seja, o sonho se vê e a visão o principal fator, não é nem tanto a parte visual, mas sim aquilo que é ouvido da parte de Deus. Também o ser humano envolvido parece ser mais ativo no recebimento de uma visão espiritual. Nós vemos isso claramente em Isaías 1:1, Isaías 6:1 e Ezequiel 1:3. Nós vemos também essa questão das visões. Outra maneira de Deus se revelar de maneira especial aos homens são as teofanias. O que são as teofanias? São as aparições de Deus aos homens. Antes da encarnação, as teofanias estavam associadas com a aparição do que a Bíblia chama de anjo do Senhor. Anjo geralmente escrito com letra maiúscula. Ou seja, uma teofania, uma aparição visual, visível, do anjo do Senhor, representando o próprio Deus, que comunicava uma mensagem divina para as pessoas. Nós vemos isso em Gênesis 16, versículos de 7 a 14, em Êxodo 3:2, em 2 Samuel 24:16 e em Zacarias 1:12. Nós vemos claramente essas teofanias ou aparições do anjo do Senhor comunicando uma mensagem de Deus às pessoas. Outra revelação especial de Deus é quando Deus usa os anjos criados. Aqui não são anjos caídos ou demônios, mas sim anjos celestes, anjos divinos, anjos criados para entregar as suas mensagens divinas a pessoas específicas num determinado momento na palavra de Deus. Nós vemos isso claramente em Daniel 9, de 20 a 21, em Lucas 2, de 10 a 11, e Apocalipse 1:1, quando o anjo aqui aparece a João na ilha de Patmos. Nós também podemos observar em Apocalipse 19:17, em que Deus usa aqui um anjo para se comunicar também com as aves. Então, além de se comunicar aos homens, Deus também pode, com seus anjos, se comunicar a qualquer espécie de animais ou bichos ou criação do universo criado por Deus, ok? Anjos também é uma revelação especial de Deus. Outra maneira de Deus se revelar de maneira especial aos homens é através dos seus profetas. Profetas, ou seja, os profetas do Antigo Testamento traziam ao povo de Deus a mensagem do Senhor para a humanidade. Nós vemos isso claramente em 2 Samuel 23, versículo 2, em Zacarias 1:1, assim como fizeram os profetas do Novo Testamento também. Nós vemos isso claramente em Efésios 3:5. Falavam esses profetas com autoridade porque comunicavam a palavra do Senhor. Ou seja, hoje, para nós, um pregador ou mestre, hoje em dia, é uma espécie de profeta do Senhor. Apesar de não se qualificar como profeta, ele anuncia ou explica a palavra de Deus dada e escrita previamente através das escrituras sagradas, tá? Então, é claro que são funções diferentes, profeta é profeta, mas hoje, querendo ou não, os pregadores realmente alinhados com o céu, os pastores, que estão exercendo o ministério de ensino, com a autoridade de Deus, com a legitimidade, a autoridade e o alinhamento com o céu, podem ser considerados palavra profética também, palavra divina, até porque estão debaixo de uma inspiração de Deus extraordinária, especial de Deus aos homens. Claro que isso tudo é mediante consagração, santificação e uma unção específica de Deus para aquela pessoa no cumprimento de determinada função ou ministério específico, de alertar o povo de Deus com relação àquilo que está no coração de Deus para hoje, para a sua igreja, para o seu povo hoje, ok? Também Deus se revela de maneira especial através de eventos, ou seja, atividades de Deus na história também constituiu um canal de revelação divina. A libertação, por exemplo, do povo de Israel do Egito revelou os atos de justiça do Senhor, de acordo com, por exemplo, Miqueias 6:5. Os atos de juízo também revelam quem é Deus, lá em Ezequiel 25:7. E é claro, a encarnação do próprio Cristo revelou o próprio Deus aos homens, conforme João 1:14. Então, não podemos prosseguir sem dizer que esses eventos devem ser históricos, factuais, para que também sejam comunicativos
da parte de Deus aos homens, pois hoje em dia algumas pessoas colocam a fé existencialista antes da fé histórica, o que é um erro. Em outras palavras, essas pessoas tentam criar uma revelação alheia aos fatos históricos, ou encontrar sentido nos fatos históricos, ou ao mesmo tempo negam que esses eventos realmente ocorreram. Então, essa historiografia existencial jamais fez parte da cosmovisão bíblica ou dos autores bíblicos. Então, se quisermos entender corretamente seu significado, os eventos não devem ser apenas históricos, mas também precisam ser interpretados segundo a inspiração divina, filtrados pela palavra de Deus. Por exemplo, muitas pessoas foram crucificadas na época dos judeus. Mas como podemos saber que a crucificação de Jesus de Nazaré pagou pelos pecados do mundo? É a pergunta que se faz. E a resposta é que a palavra da revelação especial, ou seja, as escrituras sagradas, a Bíblia, interpretada corretamente, traz significado a todo e qualquer evento ao longo da história. Tá? Evento que tenha, claro, nós estamos falando eventos que sejam referentes à revelação especial de Deus aos homens. Outra revelação especial de Deus aos homens é a própria pessoa de Jesus Cristo. Indiscutivelmente, né, além dos sonhos, Urim, Tumim, as sortes, visões, teofanias, anjos, tudo isso que nós já falamos, Jesus Cristo, indiscutivelmente, a encarnação de Jesus Cristo foi um dos principais meios dessa revelação especial. Aqui ele revelou o Pai, Jesus revelou o Pai conforme João 1,14. Jesus mostrou a natureza de Deus conforme João 14,9. Jesus mostrou o poder de Deus conforme João 3,2. Jesus revelou a sabedoria de Deus conforme João 7,46. Jesus revelou a glória de Deus conforme João 1,14. E a vida de Deus também é revelada através do Filho, e o amor de Deus também é revelado em Romanos 5,8 e 1 João 1, de 1 a 3. Então, o nosso Senhor Jesus fez tudo isso, tanto por intermédio dos seus atos, dos seus feitos, em João 2,11, quanto também das suas palavras, conforme descrito por Mateus 16:17. Outra maneira de Deus se revelar de maneira especial aos homens é através da Bíblia. Ou seja, na verdade, a Bíblia serve como o meio mais inclusivo de todos os tipos de revelação especial, pois engloba o registro de muitos aspectos dessa revelação especial de Deus aos homens. Embora Deus, indiscutivelmente, tenha dado outras visões, sonhos, mensagens proféticas que não foram reveladas na Bíblia, não possuímos detalhes a respeito delas. Além disso, tudo que sabemos a respeito da vida de Cristo, que tem importância ao homem, aparece na Bíblia, mesmo que, obviamente, nem tudo que ele fez e disse tenha sido registrado nas Escrituras Sagradas, conforme João 21:25. A Bíblia não é simplesmente o registro dessas outras revelações de Deus. Ela também contém verdades adicionais não reveladas. Por exemplo, por meio dos profetas, ou mesmo durante a vida terrena de Cristo, Deus se revela essas verdades adicionais aos homens. Portanto, a Bíblia Sagrada é ao mesmo tempo o registro de aspectos da revelação especial e também é a própria revelação de Deus aos homens. A revelação na Bíblia não é somente inclusiva, ainda que parcial, é também verdadeira, conforme João 17:17. Ela também é progressiva, conforme Hebreus 1:1, e possui um propósito específico de Deus, conforme 2 Timóteo 3, de 15 a 17. E existem duas maneiras de perceber a credibilidade da revelação bíblica. Os fideístas insistem que as Escrituras e a revelação que elas contêm autenticam a si mesmas, sendo, portanto, autopísticas. Para eles, a fé antecede a razão. E a infalibilidade da Bíblia deve e pode ser pressuposta. Por quê? Por quê? Vamos pensar por quê de tudo isso. Por que a Bíblia é infalível? Né? Como nós estamos vendo, essa infalibilidade das Escrituras dizem que ela sim é inspirada. A própria Bíblia ensina isso,
E o Espírito Santo confirma isso no nosso interior. Ou seja, os empiristas, que por outro lado é um outro grupo, reforçam a credibilidade intrínseca da revelação da Bíblia como sendo digna de crença. Ou seja, ela é axiopística. A alegação bíblica de autoridade não é por si mesma uma prova de autoridade. Por outro lado, existem evidências factuais e históricas que estabelecem as credenciais da Bíblia e que validam a veracidade da sua mensagem. E nós entendemos aqui que os dois pontos de vista revelam a verdade e ambos podem e devem ser utilizados, ok? Tanto os empiristas quanto os fidelistas, ok? Segundo lugar, algumas visões contemporâneas da revelação para nós entendermos. Todos os pontos de vista contemporâneos a respeito da revelação possuem muitos aspectos em comum. Primeiro, são subjetivos, ou seja, a revelação é descoberta na experiência ou no entendimento do intérprete da experiência de outros. Segundo lugar, sem um padrão objetivo ou critérios instáveis, o entendimento da revelação depende do conceito do intérprete. Terceiro lugar, pelos motivos, né? Ou seja, as visões contemporâneas da revelação são subcristãs, pois elevam a mente humana acima do que Deus revelou de maneira material, o que é perigosíssimo, esse último ponto aqui, como nós estamos falando, ok? Qual é a revelação como atividade divina? E a revelação como atividade divina? Como é que fica essa questão? Esse ponto de vista afirma que a revelação de Deus consiste dos atos poderosos de Deus ao longo da história. Claro que existe alguma verdade nisso, pois Deus revelou a si mesmo nos atos históricos dentro do cronograma humano. Os conservadores acreditam que esses atos são factuais, em alguns casos até milagrosos. Já os liberais, né, que é uma corrente perigosa, herética, os liberais negam a historicidade desses atos de Deus revelados na história humana. Porém, tanto conservadores quanto liberais deixam a interpretação desses atos a critério do intérprete. Aqueles que negam a realidade histórica desses atos procuram afirmar que eles, na verdade, são atos de Deus, que receberam do intérprete, então, um significado importante. Já a revelação, então, pode ser pouco mais do que um evento psicológico na mente do intérprete. E a revelação como encontro pessoal, é muito importante nós falarmos sobre isso, a revelação como um encontro pessoal. Para essa escola de pensamento, a revelação não consiste de uma informação comunicada, mas sim de um encontro interpessoal entre Deus e os homens. Portanto, Deus pode ser conhecido apenas como sujeito, nunca como objeto, pois o segundo precisaria de proposições a respeito dele. A revelação não nos oferece informações a respeito de Deus, mas com o próprio Deus em um encontro pessoal. Porém, a revelação a respeito de Deus, ou seja, a proposição, é necessária para a revelação de Deus, o que eles chamam de encontro. Fatos são essenciais para esse encontro. A revelação como encontro aparta a revelação da história até certo nível. E isso certamente se baseia no existencialismo. Veja um exemplo dessa perspectiva quando eles dizem o seguinte: na Bíblia, a autorrevelação de Deus é pessoal e não proposicional. Isso equivale a dizer que a revelação suprema está no relacionamento de confrontação, na comunhão, em vez de na comunicação dos fatos. Tradicionalmente, a revelação e a Bíblia são inseparáveis. Os pontos de vista contemporâneos têm colocado uma barreira divisória entre a Bíblia e a revelação, gerando resultados devastadores no seio da cristandade. Passou-se então a acreditar que a revelação não precisa mais ser encontrada apenas na Bíblia, mas também é vista nos atos poderosos de Deus e em um encontro pessoal entre Deus e os homens. A experiência existencial substituiu a verdade objetiva como a palavra de Deus, o que é um perigo. É perigosíssimo porque coloca o subjetivismo acima, dando autoridade ao coração humano, à mente humana, acima da palavra de Deus, que é a verdade objetiva de Deus aos homens. Em resumo, tudo aquilo que nós falamos, a revelação especial, conforme registrado na Bíblia, oferece um conteúdo da mensagem de Deus para o mundo dos humanos. A inspiração está ligada ao método que Deus utilizou para registrar o conteúdo das Escrituras. E a inerrância está relacionada
com a precisão desse registro, porque a Bíblia é inerrante, infalível e é maravilhosa, revela o coração suficiente. Ela é infalível, inerrante e suficiente, ou seja, tem tudo aquilo que é suficiente para a salvação do homem, ok? Que Deus abençoe você, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a tua vida. Lembre-se, Deus quer se revelar de maneira especial aos homens. Tenha uma vida íntima, uma comunhão pessoal com esse Deus maravilhoso, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu te desafio a conhecer mais e mais, a prosseguir em conhecer mais e mais o Senhor, porque esse Deus é maravilhoso e é o Deus que nós servimos. Então dê o seu joinha, siga o nosso canal aí no sininho que tem aí, né? Vai ficar na parte superior à direita também para você adicionar o seu canal. Siga os outros vídeos que nós estamos aqui ensinando acerca da teologia sistemática. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e faça seus comentários abaixo conforme Deus te direcionar. Um abraço, um beijo do pastor Giovanni. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Amém e amém.